好久不见了，最近怎么样？你还好吗？让你久等了，希望你不要介意，也再给我一次机会。新的一年，新的旅程，跟我走吧。Olá a todos, esse é o nosso primeiro episódio do meu programa e aqui a gente vai filmar dentro da Igreja Batista Blessing. É um lugar muito especial para mim porque eu praticamente nasci aqui, fiz muitas amizades, boas amizades, e um deles é o Dudu, é o nosso convidado da noite. E aí, Renato, muito prazer pelo convite também. Alô, galera. Então, ele me apresentou, eu sou conhecido como Dudu, tenho 31 anos e convivo aqui nessa igreja desde que eu nasci também. E muito prazer e honra estar juntos para esse momento, esse bate-papo. Sim, nessa primeira parte a gente vai fazer uma gincana, né? A gente preparou algumas perguntas que um vai perguntar, outro vai responder e vice-versa. E quer começar? Eu começo? Pode conversar. Pode começar? Pode Tá. começar. Eu fiz aqui uma listinha. Dudu, eu sei que você gosta muito de música, você gosta muito de escrever. E minha primeira pergunta é, de onde que vem a inspiração para você fazer isso? Cara, a inspiração vem muito em ouvir e prestar atenção no ouvir, sabe? Independente do que seja. Por exemplo, a gente está ouvindo esse ambiente que está um pouquinho calmo, assim, de repente um pouquinho de som de trás, o som da rua, o motor também. Isso tudo já dá uma ajuda para trazer uma inspiração, sabe? Como trazer a música, projetar a música através desses sons. Então, uma das partes das inspirações veio através do ambiente em que eu estou. Agora é minha vez, né? Sim. Tá. Renato, eu sei que você ama muito futebol e desde que eu conheço você, desde criança, qual que é a sua maior paixão nesse mundo esportivo? Em que sentido? Do que fazer, que eu O que gosto? fazer, exatamente. Eu antigamente pensava que eu gostava muito de jogar futebol, pra falar a verdade. Desde pequeno eu gostava de jogar muito futebol. Mas assim, agora com mais de 30 anos, eu acho que eu gosto muito de analisar futebol. Ah, não, sério. Legal. Eu gosto muito de saber estratégia, de como que o time ganhou, essas coisas assim, Boa. entrar em detalhes, sabe? Legal. E hoje é difícil de você encontrar comentaristas ou programas esportivos que fazem isso muito bem. Entendi. A maioria, infelizmente, tem muito mais sobre fofoca do que sobre futebol em si. Entendi. Bom, bacana, que legal. Sua vez. Minha vez. Tem algum fato no passado que você gostaria de ter mudado? Alguma situação do passado que você fala, putz, eu gostaria de mudar isso para hoje ter um resultado diferente, assim? Já chegou a Se eu pensar sobre isso? pudesse, eu acho que sim, mas bom, se eu pudesse voltar ao passado, eu voltaria na época em que o Dudu tinha os seus 12 anos, seus 11 anos, assim, e diria para ele alguns conselhos. Tipo o Olha, quê? tipo, valorize o que você tem nesse momento, mas e aproveite a conhecer novas pessoas. Não fique só no seu mundo, no seu conforto, mas explore. Você era uma pessoa Arriscar. muito tímida quando você era criança? Eu acho que era uma pessoa, uma parte sim, tímida, mas por outro lado é uma pessoa um pouco reservada, só quer ficar consigo mesmo, assim, sabe? Ficar comigo, ficar na minha, assim, sabe? E aí eu incentivaria esse Dudu de 12 anos a explorar, a arriscar. Nessa palavra principal, saber arriscar. Talvez se tivesse esse pequeno elemento, muitas aventuras que eu não aproveitei naquela fase seria totalmente diferente. Legal. Vamos lá. Interessante. Vamos lá. Renato, eu sei que você ama muito filmagem, fotos. Aí agora minha pergunta para você é onde vem a inspiração? Bom, acho que desde pequeno, assim,
nossos pais são imigrantes, né? Sim. Então, meus pais não falavam português, então a única diversão que tinha, na época não tinha streaming, não tinha nada, era alugar filmes e fitas, a fita cassete, na verdade, né? Então, desde pequeno, eu assistia bastante filmes com meus pais, desde pequeno, assim. Legal. Então, Algum em particular, assim. fazia parte da minha vida, sabe? Aprender chinês foi através de filmes, assistindo filmes. Então, mas teve um momento que eu sempre falo, eu sempre cito no meu Instagram que tem um diretor de Hong Kong que me influenciou bastante. Ah, Ao assistir o filme ele chama Wong Kar-wai em cantonês. Então, acho que quando eu assisti o filme chamado Chungking Express, parece que minha mente para filmagem abriu. Assim. Uau, legal, mano. E aí eu comecei a perseguir mais. Tô longe, eu gostaria de um dia fazer o curso, fazer umas coisas bem melhores, mas por enquanto, por hobby já tá bom. Considerando agora, nesse exato momento, esse presente momento, a gente está fazendo... Uma coisa... Hoje a gente tá fazendo programa, né? Mas anteriormente a gente já fez alguns projetos juntos de curta e logo vai estrear. Ainda esse ano vai estrear. Dudu, agora cite um sonho que você ainda tem e que você quer realizar. Um sonho que eu sempre tive e ainda tenho, mas está assim guardado, mas ao mesmo tempo tendo tempo buscar, é ser um músico que saiba tocar com excelência. Eu toco piano, né? Mas meu forte mesmo é o violão, né? Só que o meu maior desejo é, de repente, ter uma canção assim e aí poder pegar desse jeito assim, na hora, instantâneo assim, e poder projetar e poder trazer inspiração, como você trouxe a primeira pergunta, né? De fazer uma versão minha de uma canção que apareceu. Então, ser um músico com excelência é um dos meus sonhos. Para mim, tá longe também, mas está no caminho. Hoje você é dos líderes do louvor da igreja, né? Sim, sou um dos líderes da igreja. A gente a gente fez umas dinâmicas de revezar, né, os instrumentistas e também os vocalistas. E dentro desse meio a gente busca explorar bastante a capacidade de cada um, né? Claro, entra no âmbito musical, né, que entra a parte técnica, a sonoridade, como a gente pode entrar em sintonia, em harmonia, né? Mas principalmente eu acho que é saber arriscar nesse sentido de explorar, sabe? Alcançar ao máximo, né? Que na verdade o louvor, a adoração dentro da igreja, ela não é só apenas musical, né? Mas é trazer o que os teólogos gostam de falar, transcender o ser que está aqui na Terra para o mundo espiritual, né? Que na verdade é um pouco junto, assim, né? Basicamente estou dizendo que para tudo que a gente está na Terra se conecte com a presença de Deus. Legal, interessante, hein? Profundo. Outro momento a gente pode conversar sobre isso. Discutir mais sobre esse assunto. Manda. A minha pergunta agora para você é... qual foi o seu maior desafio da sua vida, independente de que área que seja assim, na fase exatamente entre a fase de adolescência para a fase do jovem? Nossa, essa... É que assim, é engraçado, né? Eu não sei se você tem essa percepção, né? Mas toda vez que a gente enfrenta um novo desafio, a gente, na hora, pensa que é difícil. Mas depois, quando a gente volta para ver atrás, a gente vê que, nossa, não foi tão difícil assim, né? Sempre tem isso. Legal. Mas assim, da fase jovem para adulta ou adolescência, eu acho que é emprego, né? Eu acho que
é um desafio muito grande, é uma mudança muito grande, né? Você passa anos e anos estudando, Sim, mas agora é o vamos ver, entrar no mercado financeiro. entendi. Legal. Quer dizer, no meu caso, eu entrei no mercado financeiro, mas eu tive muita sorte, né? Eu estagiei no Citi e lá eu entrei numa área com várias pessoas experientes que entendem muito do mercado e que foram super acolhedoras comigo. Ah, legal. Então foi fácil de adaptar. Mas assim, eu acho que o X da questão é essa transição de agora você não vai mais só estudar, vai começar a entrar de vez na sociedade, que é trabalhar. Até porque teve um suporte quando você entrou, né? A galera que estava lá te acolheu e te ensinou todos os passos que precisava também, né? Isso, eles me viram como estagiário mesmo, né? legal. Porque tem gente que não vê. Então, Ah, mando um abraço para a galera do Citi. Próxima pergunta. Qual é a pessoa não bíblica que mais te inspira na sua vida e por quê? presente, passado, tanto faz. Tanto faz, que você toma como referência assim e que te inspirou bastante. Caramba. Até que tem alguns assim, mas o que eu posso dizer recentemente, Steve Jobs. Por que Steve Jobs? Porque primeiro que eu li a biografia dele, né, que inclusive é um livro excelente para quem deseja conhecer a história da Apple através dos olhos do próprio criador, né? Steve Jobs, por quê? Porque ele trouxe elementos totalmente fora da área tecnológica, no sentido do quê? Ele entrou no ponto artístico. Então, em uma parte do livro, da biografia dele, ele mostra um exemplo de um carpinteiro. E um carpinteiro profissional de excelência, ele vai fazer todas as suas facetas. Por exemplo, vamos pegar um armário. Tem a parte de trás, que você coloca na parede, tem a parte de cima, as laterais, o chão. Um carpinteiro totalmente excelente, ele busca fazer com excelência todas as facetas. Certo. Só que o mais interessante é que ele deixa uma assinatura exatamente no lugar onde que ninguém vai poder ver visivelmente. Entendi. Ou seja, ele vai colocar, não sei, pode chutar, pode ser que seja atrás da parede, no fundo, qualquer lugar que realmente tenha um acesso um pouco mais difícil. A inspiração, uma das inspirações vem a Apple. Porque você vê que a parte externa dela, ela realmente é um produto que atrai muitas pessoas, né? Só que para funcionar toda essa beleza, o centro, a parte interna tem que ser totalmente essencial. E é uma das inspirações que ele fala também no livro dele, né? E eu falei, poxa, então quer dizer que para a nossa vida temos que trazer todas as excelências das nossas áreas, independente se a pessoa está sendo olhada ou não. Entendi. Então eu apliquei isso também para minha vida. Então, sei lá, de repente estou fazendo algum exercício ou de repente algum serviço sem que ninguém está olhando, buscar a excelência. E essa história já ouviu, ele já contou uma vez para mim, então é verdade mesmo. Que legal, que bacana. Agora, minha vez. Próxima. Então, qual foi o melhor? Eu acho que eu vou fazer a mesma pergunta, porque eu acho Pode ela ser. interessante. Qual que é o seu personagem bíblico que traz inspiração para você? Nossa, essa é fácil de falar. Por que é fácil de falar? Porque eu sou cristão, nasci na igreja. Bom, nascer na igreja não quer dizer ser cristão, tá? Mas desde pequeno eu nasci na igreja, então... Mas, infelizmente, eu não sou um cristão muito fervoroso, né? Como a gente pode falar. Então, assim, eu realmente, sinceramente, nunca estudei muito a Bíblia. Então, o personagem que me inspira mesmo é Jesus. Legal, É ser o valendo. cristão. É isso aí. Eu recentemente tenho começado a estudar um pouco mais, mas assim, eu acho que Jesus é o nosso maior exemplo de como ser o ser humano, né?
de como agir, de como tratar as pessoas. Legal. E todo dia é um desafio de ser cristão, de seguir o que Jesus faz. Boa. Mas a gente vai tentando, né? Isso aí, mano. Amém. Boa. Manda. Agora, se você não tivesse na sua atual profissão, o que você faria? Para quem não sabe, Dudu hoje é empreendedor, né? Então, se você não fosse, o que você gostaria de fazer? Quer dizer, o que você acharia que você teria feito? Acho que se eu não estivesse onde eu estou agora, provavelmente eu estaria entrando na carreira musical. Que aí remete exatamente uma das perguntas anteriores que o Renato trouxe para mim. Eu acho que estaria totalmente livre no sentido de liberdade musical mesmo, assim, poder tocar onde alguém Mas me assim, chamar, convidar. seria uma banda? Eu acho Que que- estilo que você seria? Assim, já Eu chegou já a pensar pensei, sobre já. isso? Eu acho que eu voltaria mais no âmbito mais voltado ao jazz, um pouquinho mais de bossa nova também. Legal. Eu gosto muito das harmonias, do ritmo também, a complexidade assim me atrai, assim, sabe? Todo aquele improviso, toda aquela bagunça musical é tão gostoso naquele momento, assim, que só os músicos juntos, assim, conseguem entender na hora, assim, sabe? E com certeza, eu acho que teria uma banda assim, ou uma banda me acolher também, eu estaria participando junto de eventos e alguns tipos de show também, se tiver também, então por que não, né? Então, acho que ficaria nesse mundo aí, nesse meio. Mundo de jazz e blues. Meio bagunça, mas ao mesmo divertido, assim, sabe? Então, acho que é isso. Bom, legal, a gente espera ver, quem sabe Dudu abrir um vídeo no YouTube, né? Tocando esse tipo de música pra gente. Inclusive eu tenho um canal que tá bem cruzinho assim, mas que é outro estilo musical, mas tá valendo também, né? Tá valendo já. Legal, minha vez. Renato, qual é o seu maior, pensando agora em estética, Estética. que estilo que você gosta de se vestir? Putz, E que assim, calma aí, vou complementar, que realmente faz assim, esse é o Renato que eu gosto de vestir no dia a dia. no dia a dia. Bom, você tocou uma palavra-chave importante, no dia a dia, né? Porque assim, toda vez que eu sou convidado para ir para casamento, tipo, quando você veste um terno, smoking, você vê, nossa, você tá bonito, assim, mas pro dia a dia isso pra mim é terrível, ter que arrumar. Então o Renato do dia a dia é o Renato que todo mundo vê. Camiseta, shorts, não é nem bermuda, é shorts esportivo e um tênis. Ah, legal, mano. Eu gosto de ser assim, quanto mais simples, melhor. Ah, legal, mano, bacana. Esse é o que eu me sinto melhor vestindo, né? Tá, agora aproveitando. É que hoje, primeiro episódio, convidado especial, eu tive que me vestir, produzir melhor, tá? Porque senão Ele estaria agora com eu bermuda, agora, estaria com gente. camiseta e bermuda. Isso aí. E shorts, né? Hoje é exceção, só. Legal, mano, legal.